Olá, olá, bonsoir, bonsoir à tout le monde qui est sur Facebook. Je suis le professeur Alfredo e je suis lá pour faire ce live. Eu preparei essa live aqui para vocês com muito carinho, com o tema Comment répondre aux questions en français, como responder às perguntas em francês. Essa noite vou dar vários exemplos de como você esquematizar as suas respostas, principalmente, surtout pour les gens qui sont des débutants, para as pessoas que estão começando agora, que são iniciantes na língua francesa. Então vamos ficar firmes até o final dessa live, ok? Eu quero abrir agora a transmissão no meu computador para poder testar a transmissão, ver como que está o som e imagem. E se tiver alguém que está chegando, pode deixar sua saudação, seu coucou, bonsoir, como Fernanda Pereira, que está sempre presente. Que prazer ter a sua presença encore ce soir, novamente essa noite, Fernanda. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien? Anna, Stella, Roque, Nunes, Marciela, bonsoir, bonsoir, Roque, ça va bien? D'accord. O tema da nossa live dessa noite é como responder a perguntas em francês. É um tema bem interessante e eu vou trazer um certo conteúdo aqui para vocês, hein? Então fiquem atentos, vá para um lugar onde você possa se concentrar, que seja uma sala fechada ou um quarto fechado. Utilisez des écouteurs pour bien m'écouter, pour bien écouter la transmission. O nome disso aqui é écouteur. E vocês podem utilizar os écouteurs para poder ficar bem atento à live, para não se dispersar durante a transmissão. E você que quer aprender francês, está atento, você está se empenhando, está comparecendo aqui nas lives do professor Alfredo. E o interesse é de você com o teu aprendizado. O compromisso não é de você comigo exatamente, mas é você com você mesmo. É o teu empenho para aprender a língua francesa e sabendo que o sucesso virá, porque você está se esforçando. O importante é não parar, não desistir. O importante não é exatamente o teu ritmo. Ah, eu sou muito rápido para aprender francês. Eu vou com muita sede ao pote, né? Não, calma. Não é bem assim. Para quem gosta e tem condições de estudar rápido, avance no conteúdo, te dou toda a força. Mas se não, o importante é ser constante aí nos estudos, participando das lives, dos vídeos e se inscrevendo para o curso online. Para quem tem interesse em ter um curso completo comigo pela internet, uma nova turma vai se abrir e é a última turma desse ano. É a tua chance de participar de uma turma, de começar a estudar ainda em 2019 com o professor Alfredo, dentro de 3 semanas. Então fique atento às minhas publicações que eu passarei todos os detalhes a respeito da nova turma. Bonsoir para Ana Paula, Fernanda, je vais très bien, merci. D'accord, Sérgio Della Torre, Fernanda Araújo, bonsoir. Peço a vocês que compartilhem a live nesse momento, partagez-le. Partager é o verbo compartilhar, partagez-le. Partagez ce live, se vous préférez, dessa maneira aqui, ó. Partager esse live é o que eu peço para vocês, para que em seguida já possamos iniciar nosso conteúdo dessa noite. Pequeno recado, abrindo um parêntese, tem um evento que vai rolar a partir do dia 18 e estou falando da Meia Maratona de Francês. É a 3ª edição desse evento, chamada Meia Maratona de Francês. Para quem não está inscrito ainda, eu não acredito que você não está inscrito. As inscrições já estão abertas, já faz alguns dias, mas ainda dá tempo de se inscrever. E seja rápido, porque para garantir sua vaga para esse evento que vai começar a partir da semana que vem, a partir do dia 18. Online é gratuito, você vai receber uma série de vídeos, videoaulas que eu preparei com muito carinho para você ter o seu conhecimento de francês e sobre os métodos de aprendizado de língua francesa. Eu vou deixar o link para esse evento na descrição desse vídeo, da live. É só clicar no link, fazer a tua inscrição rapidinho, só vai 15 segundos para você preencher os itens da inscrição, pronto. E ficar atento ao e-mail depois, confirmar a inscrição no e-mail, ficar atento porque eu vou te informar sobre as aulas no dia 18, mandar o link e a gente vai falar bastante sobre esse evento aqui na semana do dia 18. É um evento que você tem que participar exatamente naquela data, porque depois os vídeos serão retirados do ar e eu não quero que você fique sem ter esse belíssimo conteúdo, esse importantíssimo conteúdo que eu mesmo preparei para vocês. Oui? Compartilhem a live e a gente já vai começar nosso tema dessa noite. C'est bien? Martha Roque, que bom! Bonsoir, bonsoir, Vini, Sylvain D'Agostin.
Bonsoir. Se você está pela primeira vez, eu quero saber quem são as pessoas que estão comparecendo hoje, em pleno domingo. Quem são essas pessoas, né? Que estão em pleno domingo. Então deixe uma hashtag, ó, só para quem está pela primeira vez. Essa hashtag aqui, ó. Première fois. Estou mandando nos comentários do Facebook. Première fois, primeira vez. Olha que legal, as palavras primeira vez. São duas palavras, então é première, fois. Primeira vez, première fois. Se você está pela primeira vez, eu quero ver o teu nome aqui, o nome do teu perfil, quero conhecer um pouco mais de você, saber o porquê que você está interessado em língua francesa e de que maneira posso ajudar e para que você possa dar suas sugestões também. A Zila está entrando, o Pedro Neto também entraram. Maravilha, maravilha. Quem está na página já está recebendo as notificações para entrar na live também. Sônia Marimar, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Vocês estão animados? Vous êtes en forme? En forme é para perguntar assim, você está animado? Então, em francês, a gente pergunta se a pessoa está em forma. E é usado o verbo ser ou estar, que é o verbo être. Vous êtes en forme? Olha o ritmo da língua. Vous êtes en forme ce soir? Vous êtes en forme ce soir? E a resposta para isso, je suis en forme. Como a pergunta foi feita com o verbo être, uma sugestão é que se responda com o verbo être. Je suis en forme ce soir. Para quem está em forma, deixa aí, je suis en forme. Oui, Lilian Augusta, pela primeira vez, bienvenue. Lilian, volte sempre. Temos lives aqui todos os dias às 20 horas. Eu sou o professor Alfredo, professor de francês. Eu tenho uma experiência já em aulas presenciais de quase 10 anos, trabalhando aqui na minha cidade, na região, e também tenho trabalho onde eu posso alcançar mais pessoas, um número maior de pessoas, que é um trabalho feito pela internet, com aulas online, aulas por meio da internet, com o curso online e com os vídeos aqui, postando também as lives, como estou fazendo essa noite aqui uma live. C'est ma première fois en live, mais je trouve ces vies merveilleuses. O Vini disse, d'accord, Vini. Merci. Beatriz, boa noite. Bonsoir, Beatriz. Pode escrever em francês. Bonsoir. Marta, Luciano, je suis en forme. Ok, moi aussi, Luciano, je suis en forme. Quem está no Instagram, se quiser ver os comentários da live por escrito, aí tem que acessar a live lá, a mesma live no Facebook, nesse momento, na minha página, professor Alfredo Capellassi. Oui? Legal, dei o recado da terceira meia maratona, o link está na descrição desse vídeo e também vou deixar um link fixado para você. Quer ver? Vou deixar um link agora, deixa eu acessar aqui as informações, para você se inscrever para a terceira meia maratona de francês. É um evento gratuito, tá? Não se preocupe quanto a isso, é um evento gratuito, é um conteúdo gratuito que eu quero te oferecer, porque muito me agrada encontrar pessoas interessadas em língua francesa. Para mim é muito bom, isso me faz muito bem. Por quê? Como eu tenho uma afinidade com a língua francesa e quando eu encontro alguém que também tem essa afinidade, aí eu fico o quê? Fico todo feliz, fico contente em ver alguém com quem eu tenho algo em comum, porque a gente tem algo em comum, não é verdade? Quem gosta de francês, o outro gosta de francês, nós nos unimos e formamos aqui esse grupo, essa comunidade que participa das lives, participa do curso online, etc. E a gente já vai entrar no nosso conteúdo dessa noite a respeito de comment répondre aux questions en français. Voilà, comment répondre aux questions en français. Eu vou colocar exatamente essa frase, essa pergunta aqui para você na tela, porque ela já contém uma palavra de pergunta. Comment répondre aux questions en français? Quando eu faço essa pergunta, a palavra de pergunta que está na frase é comment. 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 Deixa eu já colar aqui. Isso. Comment répondre aux questions en français? Essa já é uma pergunta. Em francês tem a pontuação normal, com ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, vírgulas. Existe toda essa pontuação em francês, para quem ainda não conhece. Comment répondre aux questions en français? Comment é para perguntar como, de que maneira, entende-se, né, a pergunta de que maneira, como. E a pronúncia dessa palavra é comment. Vamos pronunciar juntos agora? Comment. Comment. A sílaba forte, que é a sílaba tônica, é a última sílaba, a segunda. Comment, comment, comment.
E se você tem alguma pergunta, para quem já estuda francês, com essa palavra, comment, eu quero que você participe agora nos comentários, deixando uma pergunta que tenha a palavra comment na pergunta. Deixa eu acompanhar aqui os comentários também. Mais pessoas chegando. Betinha, bonsoir. Eliandra, bonsoir. Je suis en forme. Voilà, boa noite, bonsoir. J'aime la langue française, moi aussi, o Luciano disse. Apaixonada pelo francês. Minha irmã mora em Reims. Eu estive lá o mês passado, disse a Lilian, que legal. Agora é o meu objetivo de vida, voltar lá falando francês, conto com você. Comptez sur moi, conte comigo para poder aprender a língua francesa, para participar aqui das lives e do curso online também, a quem tiver interesse. Maravilha? Tá, voltando aqui à nossa pergunta, né? Comment répondre aux questions? Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Como ça? Voilà. Comment? Aí, para responder a essa pergunta, é uma resposta que exige um pouco mais. Por quê? Como fazer alguma coisa? Aí você vai ter que explicar utilizando os detalhes na explicação para que a outra pessoa possa entender. Então, para essa pergunta, comment, o que você vai usar é uma estrutura um pouco mais elaborada. Então, durante toda a live de hoje, eu vou te dar exemplos de comment répondre aux questions en français. D'accord? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que se você ouvir alguma pergunta em francês, ela pode estar invertida, com o verbo e o sujeito invertido. Observe o que está no quadro. Parlez-vous portugais? Parlez-vous portugais? Parlez-vous portugais? Você fala português? Ou o senhor fala português? A senhora fala português? Ou vocês falam português? A pessoa vous, como está ali, parlez-vous português? O vous, ele pode ser você, na linguagem formal, pode ser o senhor, pode ser a senhora, ou pode ser vocês, se eu falo com várias pessoas, com duas ou mais, ou um público, enfim. Aí eu vou fazer as perguntas no vous. Parlez-vous português? Eu disse que está invertido a pergunta. Observe na segunda linha. Por que está invertido? Porque a ordem normal é vous parlez português. Ok? Então, para responder às perguntas em francês, você tem que se atentar a esse fato de que o verbo pode estar invertido. Você pode treinar com vous parlez português, você pode treinar ouvir perguntas assim na ordem normal. Vous parlez português? Mas também é importante que você ouça ou elabore a mesma pergunta com o verbo invertido. Parlez-vous português? Que quando tem essa inversão, aliás, quando tem inversão, coloca esse hífen para indicar a inversão, isso marca uma linguagem mais formal, mais elaborada com essa inversão. Então a resposta para você responder as perguntas, de início, para quem está começando agora a estudar francês, eu aconselho a você utilizar o mesmo verbo que está sendo utilizado na pergunta. Se ali está dizendo assim, vous parlez português, uma resposta pode ser oui, je parle português. Oui, je parle. Você está utilizando o mesmo verbo que está na pergunta. Vous parlez? Oui, je parle português. Você entende? Ou a negativa, para quem já sabe fazer, né? E quem não é brasileiro, que queira dizer que não fala português? Non, je ne parle pas português. Então, esse é o primeiro astuce, a primeira dica que eu te dou, anote aí. Identifique o verbo que está na pergunta e responda com o mesmo verbo. É claro que existem as conjugações em francês, né? Tem o verbo parler. Para eu é je parle. Mas para vous é vous parlez. Então, repetindo, para eu, je parle. Para você, vous parlez. Observe, no quadro agora, o verbo é parler. Existe a conjugação, assim como existe em português. Je parle, vous parlez. Você vai ouvir a pergunta, provavelmente, em vous. Vous parlez. Aí, utilizando o verbo parler, que está na pergunta, faça a conjugação de eu. Je parle. Para dizer que sim, de maneira afirmativa, oui, je parle português et anglais. Ou non, je ne parle pas português. Je parle seulement le français, por exemplo. Ok? Então, anote aí que identifique o verbo. Você vai ouvir de uma maneira o verbo, que vai estar conjugado na pessoa você, e você vai ter que responder
com a pessoa eu, se você vai responder sobre você mesmo, né? Utilizando je parle. C'est bien? O que pode acontecer também é numa conversa a pessoa te chamar de tu. Então, essas primeiras duas linhas ali de cima, eu vou colocá-las aqui embaixo com a linguagem do tu e com a conjugação do tu. Logo, fica assim, parles-tu português? O tu é uma linguagem informal para te chamar de você, tá? Parles-tu português ou tu parles português? E a resposta aí vai ter que ser a mesma. Oui, je parle português. Non, je ne parle pas português. Lembrando que essa noite, essas astúcias, essas dicas, que em francês é astuce, as astúcias que estou passando aqui, elas são recomendadas para as pessoas iniciantes. Né? Você que já tem um nível mais elevado, você vai dar a sua resposta mais elaborada. Você nem vai responder que fala ou que não fala, já vai direto a explicações mais detalhadas, diferentes, usando outras palavras. Aqui é um truque rápido para quem está iniciando agora os estudos de francês. Deixa eu conferir aqui os comentários enquanto isso. Sônia, avec joie, d'accord. Maria Altair, bonsoir, ça va bien? Comment est-ce que tu vas en France? Je vais en train. Voilà. A pergunta da Fernanda. Comment est-ce que tu vas en France? E a resposta, j'y vais en train. Fernanda, aí você coloca um Y. J'y vais. Um Y é um pronome para quando você vai para algum lugar e não vai dizer o lugar. Aí é um pronome que substitui o lugar. Aí para ficar bem completo, j'y vais en train. É um conteúdo mais, um nível mais elevado, mas o corretíssimo é j'y vais en train. Com Y nesse j'y vais. Je voulais dire que j'adore la langue française, disse o Marco, moi aussi. Comment diferenciar H aspirado do H não aspirado? O Paulo César perguntou. Paulo César, o recurso que você tem é utilizar o dicionário e lá vai ter un astéristique devant le mot qui ont le H aspiré. Lá no dicionário vai ter um asterisco na frente dos nomes das palavras que começam com H e que aquele H daquela palavra é aspirado. É a única maneira que você tem para confirmar, inclusive nos dicionários online. Na internet você também encontra dessa maneira. Esse H aspirado, para quem não conhece nada sobre o H, tem dois tipos de H, tem o H aspiré e o H muet. Quando é o H muet, que é o H mudo, você vai fazer a ligação do som com o apóstrofo, ou a ligação, assim, quando tem o S, você vai ler ligando com a próxima vogal depois do H, como se o H não estivesse ali. Quando o H é aspiré, aspirado, ele corta a ligação do som e ele não permite apóstrofo. Um exemplo... Só que, abrindo um parênteses, um exemplo é homem, homme, começa com H, é o H muet, H mudo. E para falar o homem é l'homme, L apóstrofe, já que o H é muet. Um exemplo de H aspiré, héros, herói. Héros tem um H aspirado, aí não dá para colocar o L apóstrofo para dizer o herói, não vai dar para falar com L apóstrofo. Tem que dizer le héros, le héros. Tem até uma pausa na fala. Le héros. Ou os heróis, não vai falar les héros, ligando o som, les. Não, é les héros. Dessa maneira que funciona o H muet e o H aspiré. Espero tê-lo ajudado. Ana Paula presente também. D'accord, salut. Fernanda, Binho, Antônia, que é uma super fã. Bonjour, bonsoir. Pourquoi vous ne parlez pas mon nom? Vera Lúcia Olímpio. Às vezes tem comentários de pessoas que passam muito rápido, Vera, e não tenho condições de ler o nome de todo mundo, tá? Mas eu estou vendo que você está presente aqui. Volte sempre e seja bem-vindo. Oui. Vamos voltar exatamente onde estávamos aqui falando sobre como responder as perguntas. Te contei que o primeiro truque é você identificar o verbo e responder com o mesmo verbo. Provavelmente a resposta será possível com o mesmo verbo. Te contei também que tem a linguagem formal e informal, você pode ouvir a conjugação do vous ou do tu e vai responder com o mesmo verbo. O que vai acontecer também é que existe um tal de um ESC. Olha só que legal. ESC. Para uma linguagem informal, você vai poder ouvir uma pergunta com ESC, que não tem tradução em português, é só uma marca de pergunta. Então, por exemplo, ali, est-ce que vous parlez portugais?
E você vai responder com o mesmo verbo, que é o verbo parler. Oui, je parle portugais. Ou non, je ne parle pas portugais. Ou o est-ce que mais o tu. Est-ce que tu parles portugais? Oui, je parle portugais. Ou non, je ne parle pas portugais. Oui, quando tem o est que, é uma marca de pergunta. Seria assim mais ou menos um enfeite para a pergunta, ou para chamar a atenção da outra pessoa, que é uma pergunta que você está fazendo, mas isso faz parte da estrutura da língua francesa. Não é nada racional, é para você fazer poser une question, est-ce que, e marca uma linguagem informal esse est que, então, sendo assim, não pode ter a inversão do verbo, tem que estar só na ordem, est-ce que vous parlez, na ordem, ou est-ce que tu parles portugais, não podendo haver inversão quando tem esse est que. Oui, oui, professeur, j'adore. Deixa eu convidar, abrindo parênteses, quem ainda não se inscreveu para a terceira meia maratona de francês, o link está na descrição do vídeo, também num comentário fixado que eu deixei para vocês aqui embaixo. É online e é gratuito, a partir do dia 18. Não deixe de participar. Quem já participou de outros eventos, deixou comentários maravilhosos sobre as videoaulas que eu dou durante essa semana e eu te aconselho a participar, você que é interessado em língua francesa, chega aí, se inscreva, é gratuito e vale muito a pena empregar o seu tempo na semana do dia 18 nessas videoaulas e também no site com os comentários lá, fazendo a participação. Merci. Voltando aqui ao nosso conteúdo, como responde a question, existem as palavras de pergunta. Como eu te falei, tem a palavra comment. Comment é como, de que maneira? Oui? Então, um outro exemplo com o comment, eu vou falando sobre o comment agora, tá? Comment tu t'appelles? Como? Quando você ouvir a palavra comment, é como, tá? Comment. Não vai confundir com aquela outra palavra que é como, que também é como para comparação, sabe? Por exemplo, eu sou como meu pai. Je suis comme mon père. É para comparações aqui, o segundo. Comme. Diferente do comment, que é para perguntas, para saber de que maneira, tá? Comment. Comment tu t'appelles? Como você se chama? Você vai usar o mesmo verbo para responder. Je m'appelle e vai dizer o teu nome. No meu caso, je m'appelle Alfredo. Je m'appelle Alfredo. Então, utilizando o mesmo verbo para a sua resposta. Para quem é iniciante, a gente vai aprender dessa maneira. Ok? Ou você pode ouvir também a palavra comment no final da sua pergunta. Ela não tem que estar exatamente no começo. Observe aqui na terceira linha que eu estou deixando para você agora. Tu t'appelles comment? Você se chama como? Tu t'appelles comment? Então, observe, tem comment tu t'appelles comment. Só os elementos que trocaram de lugar na frase estão corretos. As duas maneiras estão corretas e a pergunta é a mesma. E a resposta, je m'appelle Alfredo. Na resposta, você não vai mudar a ordem e falar Alfredo, je m'appelle. Daí não tem nada a ver, tá? Na resposta, mantenha a ordem normal. Se você falar Alfredo, je m'appelle, vai dar a impressão que você está me chamando. Alfredo, je m'appelle Marie, por exemplo, tá? Daí é igual em português quando você chama alguém. Ok, voilà. A próxima palavra-chave para você anotar aí na tua lista, para quem está anotando o conteúdo, é onde. Onde, U, a pronúncia é U. É escrito com O, U e o som é U, como nós aprendemos lá naquela live sobre a junção das vogais numa sílaba e reproduz um som. Onde é U, ok? Sempre tem esse acento. Se você não colocar o acento, aí é a palavra ou, sabe quando fala uma coisa ou outra? Aí é sem acento. E o som é U também, é o mesmo som, U. E quando tem o acento, é um acento grave, aí representa onde. Se for para perguntas, ele pode ser usado para perguntas e para não perguntas também, para explicar alguma coisa, onde, não sei o quê. Aí não é pergunta e ok, é a mesma palavra U. Mas para perguntas, ele também é usado, é uma palavra de pergunta. Quem tem pergunta agora com a palavra U? Deixa nos comentários do Facebook para que eu possa acompanhar. Compartilhe a live, que eu estou precisando de compartilhamento. Se você está gostando da live, peço a você, queira compartilhar a live nesse momento, clicando aqui embaixo no botão compartilhar. Merci beaucoup. Marie-Isabelle, bonsoir. Caio Martinho, bonsoir. Caio, tu es en France ou tu es au Brésil, Caio? Fernanda, elle me demande, comment t'appelles-tu? Fernanda, enchanté, je m'appelle Alfredo. Caio, je ne parle pas comme ça avec elle. Ne parle pas comme ça avec elle.
esse exemplo do Caio, ele usou a palavra comme no meio da frase. Comme ça é uma expressão assim, dessa maneira. Não fale dessa maneira com ela. Ne parle pas comme ça avec ela. Comme ça está bem empregado ali, comme, diferente do comment, que é quando você quer saber de que maneira. Ou explicar de que maneira também vai usar na explicação. Où vas-tu? D'accord, Adriano. Já vou usar o exemplo aqui do Adriano. Il a posé la question suivante. Où vas-tu? Où vas-tu? Aqui a gente está falando de qual verbo, gente? Do verbo aller. Você conhece o verbo aller? É o verbo ir. Aller. E a conjugação? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. E ali a pergunta está no tu, na segunda pessoa. Je vais, tu vas. Está invertido. Où vas-tu? Eu te aconselho a utilizar o mesmo verbo na tua resposta. Então, a tua resposta pode ser da seguinte maneira. Se você quiser dizer onde você vai, je vais a tal lugar. Olha só, où vas-tu? Identifiquei o verbo ir, entendi a pergunta. Utilizo o mesmo verbo. Só que a hora que eu ouvi na conjugação de tu. Où vas-tu? Vá. Mas para eu poder responder, eu tenho que conhecer o verbo. O verbo aller é je vais, na primeira pessoa, je vais. Aí eu vou dizer, eu vou, je vais. Je vais a tal lugar, ou alguma outra preposição. Je vais, tu vas, il va. Só para ter uma ideia da conjugação, eu ouço no tu, où vas-tu? E eu respondo com eu. Je vais a tal lugar. Olha só, para quem não sabia, ou para quem não imaginava, existem as conjugações dos verbos em francês, assim como tem em português. Nas pessoas eu, tu, ele, ela, a gente. Nós, vocês, eles e ela. A gente vai ter que ter essa conjugação em mente, porque quando ouvir a pergunta na conjugação de um certo verbo, eu identifico o verbo e respondo na primeira pessoa se eu vou falar de mim. Se eu vou falar de tu, uso tu. Se eu vou falar dele, uso il. Se eu vou falar dela, uso elle. Voltando aqui no nosso maravilhoso exemplo do Adriano Silva. Où vas-tu? Je vais. Para o verbo ir, isso implica em você usar as preposições. Eu vou a tal lugar. Em francês é assim. Je vais a. Se é um nome próprio, se é um nome de cidade, por exemplo, eu vou dizer somente a e o nome da cidade, um nome próprio. Se for um lugar feminino, um local de nome feminino, como pharmacie, para quem vai na farmácia, é à la. Je vais à la pharmacie en ce moment, maintenant, agora, neste momento. Outro nome feminino, je vais à la banque. Banque é um nome feminino também. Que? Para nomes femininos, assim, das categorias de lugares, à la. À la, se você não disser o nome próprio daquele lugar. Se for um nome masculino, je vais au. Por exemplo, je vais au parque, parque é um nome masculino. Je vais au supermarché, supermarché é um nome masculino. Je vais au supermarché. Se o nome começa com vogal, je vais à e já digo o nome ali. Escola, école, começa com vogal. Je vais à l'école e já vai unindo dessa maneira. Je vais chez. Chez quer dizer na casa de, je vais chez, ou locais com o nome de profissionais, como dentista, mecânico. Aí eu posso usar o chez como dentista, je vais chez le dentiste, je vais chez le mécanicien, ok? E assim vai. Tem mais preposições também, a gente vai ter lições específicas, inclusive no curso online a gente treina bastante essas preposições. Só estou passando as preposições que estão relacionadas agora, o assunto, com o verbo ir, que é o verbo aller, do qual estamos falando. Je vais en France. Para países femininos é en, ou continentes, como América, Europa, Ásia, todos os continentes é en. E se o nome do país for masculino, je vais au, como Japão, je vais au Japão, je vais au Canadá, etc. Em tal data, aí pode citar a sua data, o ano, ou falar le mois prochain, mês que vem, la semaine prochaine, demain, amanhã. Você vai explicando melhor de acordo com o teu vocabulário. Legal? Vocês estão acompanhando bem aí essa noite? A transmissão está boa? Maravilha. André Oliver,
Alisson, j'habite où il fait très chaud. Ok, Alisson, j'habite où il fait très chaud. Assim ficaria melhor. Où habitez-vous? O Alisson perguntou. J'habite em tal lugar. O exemplo do Alisson pelo Instagram, está participando pelo Instagram. Où habitez-vous? Olha só, se você ouvir essa pergunta, où habitez-vous? Te faz identificar o verbo. Onde você mora? Où habitez-vous? Logo, eu vou utilizar o verbo habiter para responder a minha pergunta. Je vais utiliser le verbe habiter pour répondre à la question. De que maneira? Conjugando na pessoa eu. Habitez-vous. Mas quando eu falo de mim é j'habite. Ok? Aí estou falando em específico de conjugação. J'habite a Maringá. No meu caso aqui, minha cidade, j'habite a Maringá, Paraná, Brasília. Oui? J'habite a tal cidade, a tal região, em tal país, etc. Merci beaucoup. Ana Lima entrou, bienvenue. J'ai partagé, merci beaucoup Vini d'avoir partagé ce lien, ce live. Bonsoir, Darlette, bonsoir. Où tu habites? Où tu habites, ok? Ni Obis Schmidt. Où tu habites? J'habite à Maringá, très bien pelo exemplo. J'habite à Paris, mais je suis brésilien. O Caio, ele está me assistindo agora diretamente de Paris. Ele tinha me avisado que ele ia fazer essa viagem. Caio, você vai permanecer em Paris ou pretende voltar daqui a quanto tempo? Espero que dê tudo certo. Estou torcendo por você aí, Caio. Fernanda, où vous avez acheté cette robe? A pergunta da Fernanda, ouça bem. Où vous avez acheté cette robe? Cette conjugaison ela fait la conjugaison pour cette question au temps passé composé. A pergunta dela está no passado. Aí exige a resposta no passado para ter a coerência do assunto. Je l'ai acheté chez... E vou dizer o nome de uma loja, posso falar nessa estrutura. Je l'ai acheté chez Prada, par exemple. C'est chique. Muito legal. Bonsoir, bonsoir. Tem bastante comentários, eu vou voltar no final da live e ler os comentários. Eu repasso um por um para poder ler. Je vais à la maison, très bien, Vera. J'habite à Porto Alegre, Nadia Ferraz, très bien. E a gente vai passar ao próximo tópico agora, que eu quero mostrar para vocês uma outra palavra de pergunta. E essa outra palavra é qual. A palavra qual em francês é quelle. Qual. Em português é qual. Em francês tem 4 qual. Aliás, tem qual feminino, tem quais masculino plural e quais feminino plural. O que depende aqui de você saber é qual a palavra que vem na sequência. Se eu pergunto assim, qual casa é a tua? Aí é casa maison, é um nome feminino, eu vou escrever esse quelle de acordo com o quelle feminino. Quelle maison est la tienne, por exemplo. Qual casa é a tua? Quelle maison est la tienne? Quelle maison tu vas acheter? Qual casa você vai comprar? Quelle maison tu vas acheter? Oui? Aí eu escrevo o quelle com L-L-E à la fin, porque maison é o nome masculino, mas na fala, na pronúncia, vai ser sempre quelle. 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 Você conhece alguma Kelly? É quase falar o nome da Kelly. Kelly, em português é Kelly. Aí dá uma afrancesada no nome da Kelly e fica Quelle. Quelle. Quelle maison tu vas acheter? Então, aproveitando esse mesmo exemplo de pergunta, quelle maison tu vas acheter? Aí você identifica o verbo tu vas acheter. Você compreendeu a pergunta. Aí você pode utilizar os mesmos verbos da pergunta para poder fazer a tua resposta de início. Então, resposta, je vais, eu vou, je vais, acheter, eu vou comprar, vai explicar, dando a continuidade na sua frase, né? Je vais acheter cette maison marron. Je vais acheter cette maison marron là. Vou comprar aquela casa marrom lá. Je vais acheter cette maison marron là. Ok? Utilizando os mesmos verbos. Então, o que eu te oriento a fazer é um exercício da seguinte maneira. Numa folha de papel, você pode escrever várias perguntas, observando os verbos. Parlez-vous portugais?
E você tem que estar atento a responder essa pergunta utilizando o verbo parler. Je parle portugais. Você entende? O habitez-vous? Opa, identifiquei o habiter. J'habite, conjugo na pessoa eu. J'habite a tal cidade. Vous aimez le français? Vocês gostam de francês? Vous aimez le français? Opa, é o verbo aimer. Aí eu vou falar de mim, eu pego o verbo aimer, eu tenho que saber. Isso eu tenho que saber a conjugação da pessoa eu. Vous aimez le français? Vous aimez le français? Oui, j'aime le français. O que eu disse para vocês? Utilizem o mesmo verbo agora de início, para você ter uma resposta mais imediata, para quem está começando. Mas tem verbos que são sinônimos e tem expressões que você vai colocar. Para vous aimez le français, uma resposta possível é oui, j'adore. Então, em vez do verbo aimer, eu utilizei o verbo adorer. E ça va, pas de problema. Identifique os verbos e saiba a conjugação. Quando você ouvir tal verbo na pessoa tu, na pessoa vous, se você vai falar de você, automaticamente você tem que recuperar a conjugação do eu. Vous allez, blá blá blá, opa, je vais, porque é o verbo aller. Je vais, vous allez. Se a pergunta veio no vous allez, je vais a tal lugar, tal horário, etc. Vous comprenez? Ó, vous comprenez? Vous me comprenez? Opa, é o verbo comprendre. Então, je comprends. É esse treino que você vai fazer ao ouvir o verbo comprendre, ao ouvir vous comprenez, je comprends na resposta. Vous comprenez bien le français? Oui, je comprends le français. Utilizei o mesmo verbo da pergunta, obtendo a conjugação. Aí você vai estudar um pouco e trabalhar um pouco esse automatismo dos verbos. Vous êtes... Agora, olha, observe no quadro, quero colocar um automatismo com o verbo être. Être. Se você ouvir vous êtes blá blá blá, opa, é o verbo être. Aí eu vou responder, se eu vou falar de mim, oui, je suis, eu sou, oui, je suis. Non, je ne suis pas. Se você identificou o verbo être na pergunta, é o verbo être na resposta. Vous êtes brésilien? Oui, je suis brésilien. Vous êtes français? Non, je ne suis pas français. Gente, esse é um automatismo, como eu já disse, eu gosto de repetir, que é para o nível iniciante, que é a maioria das pessoas que andam acompanhando aqui, pelo que percebi nas minhas lives. Okay? É um conteúdo de base para um domingo maravilhoso em que estamos agora. Vilma Salustiano. Oi, professor, eu sou a Vilma de Santa Fé, estou na Bélgica, faz poucos dias que estou aqui, não entendo nada de francês, estou gostando da sua aula. Vilma, eu me lembro da senhora, que prazer ter a sua presença aqui nas lives. E Vilma, até acredito que a senhora conhece a minha mãe lá na minha cidade, né? Que conversam bastante, são amigas. Seja bem-vinda e eu estou muito feliz com a sua participação e com a sua estadia aí na Bélgica. Eu espero que dê tudo certo aí, que a senhora comece a dizer algumas coisas em francês, a ouvir o francês belga, que pode ser que tenha alguns detalhes diferentes do francês da França, mas é francês. Francês é francês. Depende da região, muda o sotaque, ok. Depende da pessoa. Às vezes acontece, gente, nem questão de ser região. Às vezes, de pessoa para pessoa já muda um pouco o sotaque, a entonação. Por quê? Cada um de nós temos uma maneira de falar. Movimento da boca, a formação óssea do rosto, a estrutura do rosto, a dicção. Então, tudo isso conta também. E, além do mais, tem um timbre de voz. Então, assim, existe a diferença entre os países, ou mesmo entre as regiões de um mesmo país. Tem bastante curtidas agora. Merci beaucoup. Mas você também vai se atentar, porque cada pessoa tem uma maneira de falar em um ritmo. Tem pessoas que falam mais rápido e dispara para falar um monte de coisa em pouco tempo, num curto espaço de tempo. Tem pessoas não, que falam mais devagar e vão tendo a dicção tem a voz mais alta, um volume de voz mais alto. Tem pessoa que fala francês bem baixinho, já é o costume da pessoa. Então, tudo isso exige um pouco de treino também para você entender que não é algo mágico, que do dia para a noite você vai falar francês. Não. Se você estudar todos os dias, há grande chance que você comece a se comunicar em francês em poucos meses. Se você estudar poucas horas por semana, isso vai te estender o tempo de um curso de francês para você entender e falar francês.
Então, ora, quem tem pressa tem que mergulhar na língua francesa todos os dias, utilizando o passo a passo do teu professor, se você tiver um professor, e observando o teu método, se está te dando resultado, se está sendo um bom método para você, isso faz toda a diferença. Oui! Voilà! Quero ver os comentários agora de quem está no Facebook. Très bien. Detinha, bonsoir, bonsoir. J'aime le français e j'aime aussi mon professeur. Detinha, uma das alunas que está aqui participando. Eu já vi que tem mais alunos aqui participando essa noite. Que legal ver o interesse das alunas e dos alunos do curso online. Aujourd'hui, la transmission est excellente, professeur. Bravo. Merci beaucoup. Eu fiz uma modificação na internet aqui do escritório e eu espero que a partir de hoje nenhuma live trave mais. Eu acredito que não vai mais travar as lives para nós estarmos juntos e conectados aqui sem maiores problemas, sem grandes problemas. Mais alguma palavra de pergunta que você conheça? Onde, qual, por quê? É pourquoi. Olha só, o pourquoi é por quê. Pourquoi, blá blá blá. É claro que vai ter uma continuação nessa pergunta do pourquoi. Ou simplesmente, se é no meio do assunto, um pourquoi jogado assim sozinho também dá para entender. Igual em português. Por quê? Pourquoi? E a tua resposta vai ser parce que. Porque de resposta é parce que. Oui. Pourquoi tu apprends français? Pourquoi tu apprends français? Por que você aprende francês? Aí você vai dizer o teu motivo. Parce que j'espère, por exemplo, parce que j'espère voyager en Belgique l'année prochaine. Parce que j'espère étudier en France. Parce que j'espère passer à l'immigration et aller habiter au Canada. Parce que j'aime cette belle langue, je l'adore, je suis passionné de la langue française. São exemplos de pourquoi tu apprends le français. Oui, pourquoi tu t'intéresses à la langue française. Tem mais palavras de perguntas que queremos colocar aqui. Obrigado, professor, o senhor é super top, disse a Sueli. Merci, Sueli, pelas mensagens, pelo acompanhamento aqui, divulgação do meu trabalho. Sou a Tânia Martins, sou aluna do professor. Merci pour le live. Tânia, que é uma aluna do curso online. Ok? Bienvenue, contem sempre comigo para dúvidas e práticas. E lembrando que aqui embaixo tem o link para a meia maratona de francês. Quem ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade de participar a partir do dia 18. É online e é gratuito. E sugestões para lives, só falando, sugestões para lives, vocês podem deixar nos comentários aí também, que eu gosto de observar e anotar sugestões. As palavras de perguntas não são apenas essas que eu citei na live de hoje. Então, cabe a você se lembrar das demais palavras de pergunta. Hoje eu citei como, pourquoi, où, quel, mas existem outras palavras de pergunta. Se atente ao detalhe do verbo, utilize o mesmo verbo de início para você poder responder de imediato. Pratique aqueles automatismos. Se você ouvir parlez-vous? Oui, je parle. Non, je ne parle pas. Êtes-vous? Blá, blá, blá. Oui, je suis. Non, je ne suis pas. Se a conversa for a respeito de você. Né? Agora, se for a respeito dele, por exemplo, parle-t-il français? Oui, il parle français. Non, il ne parle pas français. Ou est-il belge? Ele é belga. Est-il belge? E a resposta, oui, il est belge. Non, il n'est pas belge. Eu sei que para quem está ouvindo pela primeira vez pode parecer um conteúdo meio denso, mas em resumo o que estou te falando é que existem as conjugações de verbo em francês e se atente para que quando você ouvir um verbo, você saiba responder na primeira pessoa. Se você vai falar de você responda o verbo dizendo que sim ou que não. Se for não, faça a tua negativa corretamente, conversando, explicando e não tendo medo de se comunicar. Porque para você falar uma língua é você se comunicar. É por isso que existem as línguas, né? O objetivo da língua é a comunicação. Não é você querer provar algo para ninguém e demonstrar que você sabe falar francês. Não é nada disso. É só você querer dizer algo e achar os meios dentro da língua para poder transmitir a tua mensagem.
Merci beaucoup pour la compagnie de ce soir. Muito obrigado pela companhia de vocês essa noite. Quero me despedir em primeiro lugar do pessoal do Facebook, depois do Instagram. Merci beaucoup a tout le monde que était sur Facebook. Bonne semaine, boa semana a todos vocês. Voltamos amanhã às 8 horas da noite. À demain, até amanhã.